Bom dia, pessoal. Ei, Letícia. Tudo bem? Danilo, quero ver seu rostinho. Vamos lá? Liga a câmera aí para tia. Tomando café, né, Lele? Vou dar uns 3 minutinhos para a gente começar. Está quase na nossa hora. Pessoal, gostaria muito que vocês ligassem as câmeras conforme a escola solicitou, tá bom? E se quiserem adiantar, hoje nós vamos fazer a correção daquela folha sobre orações subordinadas substantivas que eu passei para vocês na aula de terça-feira. Aí já podem pegar a folha ou pegar onde vocês anotaram as respostas, aquele aluno que não imprimiu, para a gente poder fazer a correção, tá bom? Vamos lá. Danilo, Daniel, Chile. Vamos ativar o vídeo, gente. Quero ver vocês. É a primeira aula de vocês hoje ou já é a segunda? É a segunda, né? Ei, Larissa, bom dia. Carinha de sono. Eu perdi metade da primeira aula hoje, professora, que eu acordei depois do horário. Acontece, né? Bom, pessoal, quem for chegando agora, vai lembrando de colocar o nome de vocês lá no chat, a palavra presente, tá bom? Que foi o que a escola solicitou para acompanhar a frequência de vocês, certo? Para quem não... Para quem está chegando agora, no caso, quem chegou por último foi a Larissa, nós só temos 6 alunos, eu vou esperar mais 2 minutinhos para ver se entra alguém, mas aí eu disse que já podem pegando aquela folha que eu passei na terça-feira para vocês, para que a gente faça a correção, certo? A aula anterior foi de quê, Letícia? Eu nasci. Desculpa, é que a minha internet caiu. E aí eu voltei. Vamos lá. Lembrando, coloquem o nome de vocês no chat, a palavra presente, certo? São 9 horas em ponto, acredito que possamos começar, né? Vamos lá, 16 participantes. Ainda é pouco, porém, eu preciso começar. Eu vou Tia, que compartilhar... folha? Oi? Que folha? Desculpa, não entendi. Que folha que você tinha falado? Na terça-feira, Enzo, eu disponibilizei tanto no Alunos Book para vocês, quanto no grupo do 9º ano, uma folha de atividades sobre orações subordinadas substantivas, que foi o conteúdo que eu expliquei na terça. Ah, tá, entendi, tia, obrigado. Certo? Então, eu vou disponibilizar essa folha com vocês e nós vamos fazer a correção juntos. O que é que eu preciso, turma? Eu preciso que vocês aqui, conforme for havendo dúvidas, por favor,
travem o microfone e questionem. Combinado assim? Tá dando para enxergar direitinho? Porque se eu aumento, tá? Se eu aumento muito, aí, acho que tá melhor agora. Vamos lá. A questão número 1, eu disse a vocês o seguinte: classifique as orações subordinadas substantivas abaixo. Eu vou tentar lembrar vocês todas as características que foram estudadas para que não reste dúvida sobre o conteúdo, certo? Ah, tia, eu coloquei outra coisa. Eu quero que vocês me falem para a gente tentar entender qual foi o raciocínio de vocês para chegar a tal resposta. Combinado assim? Então, vamos lá. É preciso que cada um assuma as suas responsabilidades. Vamos lá. Eu já grifei para vocês aqui a oração que é subordinada. Então, essa que eu colocar em vermelho é o que nós chamamos de oração principal, certo? Vou até colocar aqui, ó. OP, que é a oração principal, vou colocar em vermelho só para vocês saberem. E aí, esta outra eu vou grifar a conjunção, e esta que tem a conjunção é a nossa oração subordinada, certo? Observem aqui que eu coloquei, que eu disse a vocês o seguinte: é preciso que cada um assuma as suas responsabilidades. Observem a característica dessa oração principal. Ela começou com o verbo de ligação. É. Aí eu pergunto a oração principal, o que é preciso? Olha onde se encontra o sujeito da oração principal. Ele se encontra dentro de quê? Dentro da oração subordinada. Se eu comecei com verbo de ligação, conforme eu expliquei na aula passada, a característica dessa oração é de uma oração subordinada. Subordinada, prestem atenção. Subordinada porque ela precisa da oração principal para fazer sentido. Se eu pegar, gente, foca nisso aqui agora. Se eu pegar tudo isso que eu coloquei em azul e trocar por isso, é preciso. Isso já é a prova de que ela é substantiva, certo? Aí agora eu preciso da classificação. Se na oração subordinada ela tem função de sujeito da oração principal, observe que eu não tenho sujeito aqui. Então, toda oração subordinada vai assumir o papel de quê? De sujeito. Então, ela será uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É o nome dela, OSSS, certo? Tia, eu posso usar essa sigla? Pode, tá? Pode usar as siglas, não tem problema algum. Eu só coloquei o nome aqui na frente para vocês saberem do que se refere. Tá claro dessa forma que eu estou explicando ou há ainda alguma dúvida? Posso continuar assim? Ô tia, quando você foi, quando você falou sobre trocar a parte azul, eu não entendi. Você falou trocar por isso? Eu não entendi. Enzo, falei para vocês que a oração substantiva ela tem uma grande vantagem.
que quando a gente fala em oração subordinada, eu tenho subordinada adjetiva, substantiva e adverbial, certo? Na substantiva, eu consigo trocar toda a oração subordinada por uma palavrinha, que é isso ou disso. Se eu consigo trocar, é a prova de que ela é substantiva. Ficou claro? Então, é preciso isso. Se é preciso isso, eu confirmo aqui que ela é substantiva. Tudo bem? Entendi. Vamos lá. A mesma coisa eu vou fazer com a segunda agora. Se houver alguma dúvida, gente, por favor, destravem aí e questionem, tá bom? Confesso. Vamos lá. Quem é que confesso? Quem é que confesso? Eu. Eu. Não tinha o sujeito, estão vendo? O sujeito estava o quê? Oculto. Concordam? O sujeito estava oculto. Eu coloquei agora para vocês perceberem que ele existe. E aí, qual é a oração principal? Eu confesso. Se tem sujeito dentro da oração principal, ela pode ser subjetiva? Não. A característica principal da subjetiva é não ter sujeito dentro da oração principal. Se aqui eu tenho sujeito, mesmo que esteja oculto, já não pode ser subjetiva. Então, eu tenho que é a conjunção, certo? Então, o que está em vermelho é a oração principal, ok? E o que está agora, eu vou colocar em azul para vocês, é a nossa oração subordinada. Subordinada porque ela precisa da oração principal e vice-versa. Eu confesso. Eu confesso o quê? Concordam? Quem confessa, confessa alguma coisa. Então, aqui no confesso, vocês podem colocar a perguntinha: o quê? Eu confesso o quê? Opa. Eu confesso o quê? Que sua visita me surpreendeu. Então, vamos lá. Eu confesso. Eu confesso isso. Troquei toda a oração em azul pela palavrinha isso. Então, eu já sei que ela é substantiva. Concordam? Até aí, tudo bem. Ela é uma oração porque tem verbo, ela é subordinada porque depende das outras orações, e ela é substantiva porque eu posso trocar por isso. Eu confesso isso. Até aí, tudo bem? Agora, nós vamos analisar o quê? A classificação sintática. Quem confessa, confessa alguma coisa. Eu confesso o quê? Então, confesso é um verbo transitivo direto. Concordam? Se a perguntinha é o quê, o confesso é um verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o que completa o sentido do verbo só pode ser o quê, turma? Objeto direto. Muito bem. Até aí, pessoal, alguma dúvida? Estou falando português ou estou falando outra língua com vocês? Tá tudo bem? Posso continuar tudo bem, tia. nesse formato? Posso?
Vamos lá. Ele se convenceu de que tudo foi em vão. Vamos lá. Ele se convenceu. Beleza, já tem sujeito na oração principal. Não pode ser subjetiva, certo? Ó, o sujeito aqui, ele. Ele se convenceu. Ó, convenceu é o verbo. Então, esta é a minha oração principal. Esta aqui vai ser a nossa oração subordinada. Agora, quem se convence de alguma coisa, certo? Então, ele se convenceu é a nossa oração principal. Só que ele se convenceu de quê? Olha a preposição aí, gente. Ele se convenceu de quê? De que tudo foi em vão. Se tem a preposição, eu tenho que pensar que pode ser duas orações. Completiva nominal ou objetiva direta. Se ela completa o sentido do verbo, ela é objetiva indireta. Se ela completa o sentido de um nome, ela é completiva nominal. Então, aqui, convencer, ele é o quê? Ele é verbo. Então, quem se convence de alguma coisa. Convenceu é um verbo transitivo indireto e de que tudo foi em vão é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Ah, ele se convenceu disso. Observem, eu consegui trocar toda a oração subordinada por disso. Consegui. Então, é a prova que ela é substantiva. Se ela é substantiva, ela vai ter função sintática do substantivo. Nesse caso, se ela completa o sentido de um verbo transitivo indireto, ela só pode ser objetiva indireta. Tá claro? Beleza. Não existe prova conclusiva de que ele seja ocupado. Pessoal, não existe prova. Não existe. Existe aqui é o nosso verbo, certo? Olha a conjunção aqui. Então, eu sei que a oração subordinada é sempre onde tem a conjunção. Não existe. Olha a estrutura. Existe é um verbo transitivo direto. Não existe o quê? Prova. Prova aqui é um substantivo. Tudo existe prova ou não existe prova. Existe prova de alguma coisa ou não existe prova de alguma coisa, certo? Então, eu tenho novamente aqui a preposição. Só que observem que essa oração subordinada, ela completa o sentido do nome e não do verbo. Estão vendo? Olha onde ela está. Ela completa o sentido do nome prova, não do verbo. Então, ela pode ser igual a essa aqui, objetiva indireta? Não. Ela é uma oração porque tem verbo. Ela é subordinada porque tem uma relação de dependência. Não existe prova conclusiva disso. Troquei toda a oração subordinada por isso ou disso e deu certo. Então, ela é substantiva.
Só que se ela completa o sentido do nome e não do verbo, ela é completiva nominal. Até aí, galera, como é que foi? Acertaram? Conseguiram fazer, pelo menos? Vamos lá, então. Número 2. Pessoal, se houver a letra D, para repetir a letra D, beleza. Vamos lá. Olha só. Na letra D, vocês vão perceber o seguinte. Vocês têm aqui, tanto na letra C quanto na letra D, deixa eu colocar de uma outra cor. Deixa eu colocar aqui de roxo a preposição. Não, ficou muito. Deixa eu colocar essa preposição de vinho. Aí. A preposição. A preposição tem que chamar a atenção de vocês. Por quê? Toda vez que vocês estiverem dentro da oração subordinada, gente, analisem a conjunção. A oração que tem a conjunção é a oração subordinada. Toda vez que vocês tiverem a preposição dentro da oração subordinada, ela poderá ser duas coisas. Ou objetiva indireta ou completiva nominal. Então, pensem nisso. Se tem preposição, ou ela é completiva nominal, ou ela é objetiva indireta. Qual a diferença entre as duas? Para ela ser objetiva indireta, ela vai completar o sentido do verbo. Ele se convenceu de que tudo foi não. Então, a oração inteira completou o sentido do verbo. Por isso, é objetiva indireta. Certo? Deixa eu anotar aqui. Completa o sentido do verbo. Beleza? Mas, neste caso aqui, não existe prova conclusiva de que ele seja ocupado. Ela é completiva nominal porque, quando eu falo não existe o quê? Prova. Só que observe que prova está dentro da oração. Está dentro da oração que nós chamamos de principal. Olha onde está a oração subordinada. Então, a oração subordinada, ela está completando o sentido do verbo existe ou ela completa o sentido do nome prova? Ela completa o sentido do nome. Se completa o sentido do nome, ela é completiva nominal, tá bom? Por quê? Porque completa o sentido do nome, no caso aqui, prova. Ficou claro para quem não tinha entendido a letra D? Eu ainda não entendi. Quem não entendeu? Enzo, eu aqui. Enzo, você está falando que está travando. Está travando para todo mundo, gente? Travou por um tempo para mim, mas eu entendi. O meu tá travando só um pouquinho. Mais ou Bom, menos. olha só. Enzo, você não entendeu? Me fale. A letra C e a letra D? Enzo? Porque o microfone estava destravado, eu esqueci. Ok. Foi a letra C e a letra D. É. A letra C e a letra D, elas têm preposições. O que é a preposição? A, ante, até, após, com, contra, de. De é a preposição. A musiquinha. Certo? Toda vez que tiver preposição,
olha aqui, você tem que localizar primeiro o quê? O que ou o se, que são as conjunções da oração subordinada. O que ou o se. Localizou, você vai ver que ao lado dele tem o quê? Preposição. Se não tiver preposição, ótimo, vai ser outra classificação. Mas se tiver preposição, só poderão ser duas classificações diferentes. Ou objeto, indireto, ou complemento nominal. Qual a diferença entre elas? Objeto indireto completa o sentido do verbo. Ele se convenceu. Se convenceu de quê, Enzo? Se convenceu disso. Se convenceu de que tudo foi em vão. Então, aqui, a oração subordinada completa o sentido do verbo. Se completa o sentido do verbo, ela é objetiva e indireta. Isso aqui, ó. Porque o objeto indireto completa o verbo por meio de uma preposição. Só que, nessa letra D, eu tenho a palavra prova. Ah, eu tenho prova. Se eu falar eu tenho prova, no sentido de provar alguma coisa, sozinho tem sentido completo? Não, quem tem prova de alguma coisa. E observe que a palavra prova aqui não é verbo, é substantivo, porque o verbo é quem? Existe. Então, toda essa oração completa o sentido do nome. Se completa o sentido do nome, ela só pode ser completiva nominal, tá bom? Observem que essas anotações que eu estou fazendo aqui é para facilitar a vida de vocês. Depois eu mando a correção no grupo também, tá bom? Certo? Vamos a número 2. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas. Aí nós temos, vamos lá, vamos analisar. Subjetiva. Qual é a característica da subjetiva? Ela não pode ter sujeito na oração principal, certo? Qual é a característica da predicativa? Ela tem ao lado da conjunção um verbo de ligação, certo? Qual é a característica da objetiva direta? Completa o sentido do verbo transitivo direto sem preposição. Ok? Tia, você repete a característica da predicativa, por favor? Ela tem um verbo de ligação ao lado da conjunção. A verdade é que eu falhei. Esse está ao lado do que. Então, é verbo de ligação. Para ser predicativo, a gente não tem que ter a estrutura sujeito, verbo de ligação e predicativo? Até aí, tudo bem? Posso prosseguir? Pode. Vamos lá. Qual é a característica da apositiva? Ela vai ter 2 pontos. Ela vai explicar um termo anterior. E a objetiva indireta completa o sentido do verbo por meio de uma preposição. Lembrando que aqui eu nem coloquei a completiva nominal, né? Mas vamos lá. Observem. Meu desejo é que haja paz, que haja paz. Qual é a oração subordinada? Descrevem aí, conversem comigo. Qual é a oração subordinada? Que haja paz. Que haja paz é a oração subordinada. Como eu posso ter certeza? Olha a conjunção aqui. Se a conjunção é o que, é onde ele está, que eu tenho a oração subordinada, certo? Então, que haja paz é a minha oração subordinada. Olha quem está ao lado da conjunção, gente.
é isso? Pertence ao verbo ser, concordam? Esse é um verbo de ligação. Então, olha a estrutura. Meu desejo é o sujeito, é um verbo de ligação, que haja paz, característica do meu desejo. Então, que tipo de oração eu vou ter aqui, turma? Só pode ser o quê? A2? A2. Predicativa. A predicativa. Número 2. Perfeito. Predicativa, porque a estrutura é sujeito, verbo de ligação e complemento, característica dada ao sujeito. Beleza. Agora, eu coloquei muito parecida. Coloquei todas muito parecidas. Meu desejo é um só. Olha isso aqui. O que é isso, gente? 2 pontos. Olha onde tem o quê? Que haja paz. Que haja paz é a nossa oração subordinada. Meu desejo é o sujeito, é o verbo de ligação, um só, uma característica dada para o sujeito. Só que eu não expliquei qual é o meu desejo. A explicação do meu desejo só vem depois de quem? Dos 2 pontos. E eu disse que toda vez que esse que é a conjunção, estiver ao lado dos 2 pontos, ela vai ser o quê? Que tipo de oração? A positiva. Arrasaram. É assim que eu gosto. A positiva. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Beleza. Convém que haja paz. Olha o que aqui novamente. Se eu tenho o que aqui, que haja paz é a minha oração subordinada, certo? Só que observem esse verbo, convém. Um verbo de terceira pessoa sem indicação nenhuma de sujeito. Eu consigo achar um sujeito para o verbo convém aí? Não. Quando eu não tenho sujeito na oração principal, eu pergunto para ela, o que é que convém? Que haja paz. Onde está o sujeito? Onde está o sujeito? Na oração subordinada. Se o sujeito está na oração subordinada, ela só pode ser o quê, turma? Subjetiva, porque o sujeito que deveria estar aqui não existe. Ele está aqui, dentro da oração subordinada. Beleza? Vamos à próxima. Necessito de que haja paz. Já tem gente me ajudando aí. Observem onde está a conjunção. Sou eu, professora. Eu que estou ajudando. Ok. Observe onde está a conjunção. É o quê? Então, de que haja paz é a nossa oração subordinada, certo? Porque o que está aqui dentro, então essa é a oração subordinada. Necessito. Quem é que necessito? Eu. O sujeito está oculto, mas ele está aqui dentro da oração principal. Eu necessito. Só que quem necessita, gente, necessita de alguma coisa. Então, presta atenção, o de, ele está completando o sentido de quem? Isso é um verbo ou isso é um nome? É um verbo. Verbo.
Se a preposição completa o sentido do verbo, que tipo de oração eu tenho aqui, turma? Acho que o objetivo é indireto. Acho não, pode ter certeza, é isso mesmo. Ela é objetiva indireta, porque a preposição completa o sentido do verbo. E aí, na letra E, eu acho que necessitamos de paz. Olha aqui a oração subordinada. Não, tira o acho. É só que necessitamos de paz. Só essa que é a oração subordinada. Que necessitamos de paz. Tá? Aí eu pergunto a você. Que necessitamos de paz? Eu, sujeito, acho é o verbo. Eu acho o quê? Ô, tia, D é o quê? Porque tem um O ali. Hã? É a D, você botou um O, um zero. É objetivo indireta. Desculpa, é porque em vez de colocar um número, eu coloquei a classificação. Desculpem. Não, é 5, desculpem. Ok. Aqui, na letra E, eu acho que necessitamos de paz. Eu acho o quê? Observe que a pergunta é o quê? Eu tenho sujeito na oração principal, eu tenho um verbo na oração principal. Esse verbo precisa de um complemento, só que precisa de um complemento sem preposição. Então, esse acho é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele vai precisar de quê, turma? De um objeto direto. Alguma dúvida até aí? Não. Tem como repetir a D? É que meu irmão não cala a boca aqui. Quem tá falando que o irmão não cala a boca? Eu aqui. Rafaela? Aham. Você tira ele de perto de você. Fala com Ih, eu já mandei ele sair aqui. Tem como Tá. repetir a D de novo, fazendo favor? A D aqui, necessito. Aham. Necessito. É que necessito. Eu necessito, certo? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, o de completa o sentido do verbo. Por isso, ela é objetiva e indireta. Enzo, apaga isso para mim, por favor. Eu não consigo apagar, não, tia. Conseguiu, aí. Eu já apaguei. Mas Eu já apaguei. Eu que tava ajudando. Ok, vamos lá. Ok. Eu achei que fosse o Enzo, desculpem. Tranquilo. Vamos lá, na questão 3. As orações sublinhadas são respectivamente. Vamos analisar, gente. Primeira coisa, deduzo. Deduzo. Quem é que deduzo? Eu. Não é isso? Tudo que eu tenho que perceber, eu estou colocando para vocês aqui. Eu deduzo. Eu tenho sujeito. Se eu tenho sujeito, ela já não pode ser subjetiva, concordam? Eu deduzo. Olha a perguntinha. Deduzo. Quem deduz, deduz alguma coisa. Então, eu deduzo o quê? Quando a perguntinha é o quê, é porque eu tenho um verbo transitivo direto, tudo bem? Concordam? Se eu deduzo o quê, é porque o deduzo, ele é um verbo transitivo. Opa! O deduzo, ele é um verbo transitivo direto. Se o deduzo é um verbo transitivo direto, deduzo o quê? Que tipo de oração eu vou ter aqui, gente? Eu vou
ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, não é isso? Completa o sentido do verbo sem auxílio da preposição. Alguma dúvida? Não? Vamos à segunda. É claro que vamos viajar nas férias. Olha aqui, chamando atenção para esse verbo. É verbo de ligação no começo da frase. Não consigo ter sujeito. Aí eu pergunto, o que é claro? Que vamos viajar nas férias. Então, que vamos viajar nas férias é a oração subordinada, substantiva, mas que tem função de quê? De sujeito. Por quê? Olha o verbo aqui. Ou seja, gente, verbo de ligação no início da frase. Característica, verbo de ligação no início da frase é característica de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, qual é a afirmativa correta aqui? Objetiva direta e subjetiva. A correta é a letra C. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos prosseguir. Leiam as sentenças. É preciso que ela se encante por mim. O que eu disse aqui nesta? Nessa aqui, olha para mim aqui, na número 3. O que eu disse sobre o é? Verbo de ligação no início. Não é isso? Aí aconteceu de novo aqui, não aconteceu? Então, de cara, vocês diriam para mim o quê? De cara, vocês me falariam o que aqui? Que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Perfeito. O que é preciso? Que ela se encante por mim. Então, ó, já analisei. Beleza. Chegou à conclusão de que. Aí, beleza. Tenho que chamar a atenção de quem aqui agora? Preposição. Vou chamar a atenção da preposição. Por que eu vou chamar a preposição? A atenção da preposição. Porque eu disse que quando nós temos preposição, nós temos que analisar duas orações. Ou objetiva indireta ou completiva nominal. Objetiva indireta se completar o sentido do verbo. Completiva nominal se completar o sentido do nome. Certo? Aí eu quero que vocês analisem para mim. Essa aqui é a minha oração subordinada. Qual é o verbo da oração principal? Destravem os microfones aí. Qual é o verbo da oração principal? Chegou? Qual? Chegou. Então, beleza. Chegou. Chegou é o verbo da oração principal. Aí observem a preposição. Ela está ao lado do verbo ou ela está ao lado de um nome? Do nome. De um nome. Então, olha só. Ah, vou colocar ela, sujeito oculto. Ela chegou à conclusão. Se eu dissesse assim, pessoal, ela chegou à conclusão. Vocês iriam me perguntar, chegou à conclusão de quê? Porque quem chega à conclusão de alguma coisa, concordam? Então, observem que esse de, ele completa o sentido de quem aqui? De quem, turma? Sentido do verbo. Do nome. Completa o sentido do nome. Completa o isso mesmo. sentido Tá errado. de conclusão. Então, aqui
o D completa o sentido de conclusão, que é um substantivo, certo? Se completa o sentido de conclusão, que é um substantivo, ela pode ser objetiva indireta? Não, ela vai ser o quê? Se completa o sentido do nome, ela vai ser completiva nominal. Então, afirmativa, a afirmativa correta vai ser qual? A letra D. Concordam? Pessoal, até aí, alguma dúvida? Olha só, infelizmente, nessa aula eu não vou conseguir corrigir toda a atividade. Se vocês me falem, destravem os microfones, o que é que vocês preferem? Que eu faça a correção e que eu coloque no grupo, ou que na próxima aula eu continue a correção com vocês? Na próxima aula, Na próxima aula continua. aula. Porque Eu prefiro que você... Beleza, eu imaginei que fosse isso que vocês iriam querer. Então, na próxima aula, a gente vai continuar a correção. Combinado? Olha só, galera. Aquele aluno que se esqueceu... Deixa eu só lá salvar. Vamos lá. Aquele aluno que se esqueceu de colocar o nome e colocar presente, faça isso agora, não se esqueça, combinado? Porque, como eu disse, é a forma que a escola vai ter de acompanhar a frequência de vocês. Então, não se esqueçam. Se vocês estão me escutando, sim. dá um ok. vamos. Não deu um aviso aqui estranho. Olha só, se por um acaso houver alguma dúvida, vocês não estiverem conseguindo fazer alguma coisa, de repente aquele restante vocês não tinham conseguido fazer, mas agora, depois dessa correção, vocês conseguiram, eu quero que vocês tentem, eu quero que vocês terminem, e aí, na próxima aula, se houver alguma dúvida, vocês tirem comigo, combinado? Pode ser assim? Meus amores, um beijo. Podem entrar em contato comigo pelo grupo, pelo WhatsApp, particular. Precisando de mim, eu estou à disposição de vocês. Tudo bem? Certinho? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Até Tchau. Tchau, tia. Tchau.